Olá, meus amigos e irmãos, que a paz esteja com todos vocês. E para você que não me conhece, meu nome é Davi Vieira, sou um ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, onde eu passei toda a minha vida. Fiquei 5 anos como pastor e em 2008 pedi meu desligamento porque eu não concordei com a forma de trabalho da instituição. Mesmo sendo parente de 2 bispos antigos da instituição, eu não quis ficar levando as pessoas a barganhar com Deus. Eu não aceitei a forma de trabalho, que é por meritocracia. Lá, quanto mais o pastor arrecada, mais ele cresce. Eu não aceitei, pedi para sair, sofri muito por conta disso. Fui muito injustiçado, injuriado, chamado de caído, perturbado. Até hoje a gente é chamado disso, mas a gente tem que viver a verdade. A gente tem que seguir o que Cristo pediu. Jesus quer que sejamos as suas testemunhas. E por conta disso, nós fizemos esse canal no YouTube para divulgar a verdade. E eu quero convidar você que está me assistindo agora a se inscrever no canal. Se inscreva no canal, ative as notificações, dê o seu like, porque nós precisamos alcançar o maior número possível de pessoas. E não só no meu canal. Existem muitos outros canais que têm denunciado as hipocrisias, tem falado a verdade. Eu quero convidar você que está me assistindo, que não aceita a hipocrisia, que não aceita a mentira, a se inscrever nesses canais. Os canais que eu quero convidar você a se inscrever são esses aqui, até fiz uma listagem. O canal do nosso irmão Alfredo Paulo, o canal do Natan Silva, o canal do Marcelo Roque, o canal do Jair Francisco, o canal do Dallas, o Submundo Gospel, o Pastor Gilardo, o Palhaço Cristão, o Palhaço Protestante, o Profeta Nervosão, o da Odesse, o canal do meu irmão Tavares, lá de Angola, o Radical TV, o canal do Marcelo Neto, Sem Cortes, o canal Cristiane, Marcelo Brandão, De Mendes, Vem Pra Verdade, o Valdernir Souza, o canal do Rodrigo Andrade, o canal Fato ou Fake. E se você também está fazendo o seu canal, escreva aí pra gente, manda pra gente que a gente anuncia aqui pra você, a gente divulga, porque nós somos unidos. Nós temos uma unidade, porque falamos a verdade, falamos aquilo que é fato. Aqui não existem pessoas fake news, pessoas que estão fazendo teatro ou querendo ser popular, de forma nenhuma. Nós estamos aqui para tentar abrir os olhos daqueles que estão ainda presos nesse sistema religioso. E por falar nisso, nós vamos começar hoje uma série de vídeos fortes. Vamos fazer hoje uma série de vídeos só para os obreiros. Você que é uma pessoa que não sabe o que é um obreiro, não faz ideia do que seja um obreiro e como trabalham, como funciona a chamada dos obreiros na Universal, você vai saber tudo aqui nesse canal. Nós vamos fazer essa série de vídeos. O nome dessa série de vídeos, como você pode ver aí na descrição, é Angústia Silenciosa. Por que angústia silenciosa? Já que são obreiros que supostamente servem a Deus. Porque é exatamente isso que eles sentem dentro deles. Eu até fiz uma publicação na minha página do Facebook, você pode acompanhar aqui na descrição do vídeo. Você vai lá na página do Facebook, eu coloquei uma publicação hoje, colocamos uma publicação hoje, dando detalhamento daquilo que nós vamos falar. E eu quero ler o que eu coloquei, para você poder entender que antes de tudo, o maior objetivo desse documentário, dessa série de vídeos, não é expor nenhum obreiro ou voluntário da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Expor ele ao vexame, expor ao constrangimento, de forma nenhuma. Mas relatar os fatos vividos por mim e por milhares de pessoas que passaram ou estão passando pelas mesmas situações, ou até piores. Mas nunca puderam compartilhar de suas experiências de exploração e humilhação, por acreditarem que a obra de Deus neste mundo se resume ou se resumia em tudo o que acontece nos entornos da Igreja Universal do Reino de Deus. Por isso, aceitavam, por terem aprendido erroneamente que servir à instituição é servir a Deus. Por conta disso,
Milhares de obreiros sinceros carregam em si muitos questionamentos diante de fatos presenciados por eles, que vem colocando os obreiros em uma sinuca de bico, principalmente nessas devidas denúncias que estão vindo à tona também. A grande questão para muitos é o seguinte: devo aceitar tais ordenanças ou discordar e ser visto como alguém rebelde e com maus olhos? Por isso o título Angústia Silenciosa, pois é exatamente isso que aqueles que são sinceros sentem diante de todas as hipocrisias e heresias vistas na Igreja Universal. Então essa é a introdução dessa série de vídeos que vamos fazer aqui, meu irmão. E para você que quer saber, eu vou deixar para você a descrição de todas as partes que nós vamos falar. Serão em média 25 tópicos que nós vamos abordar aqui. Vou abordar aqui 25 tópicos falando tudo sobre o obreiro da Universal e você vai entender como que funciona. Quem são esses voluntários? Quem são essas pessoas que tanto dão a vida pela instituição? Então até coloquei aqui alguns parâmetros que nós vamos abordar nesses vídeos e nós vamos falando conforme a gente vai falando. Eu peço a você que é obreiro ou que foi obreiro, faça seu comentário. Escreva aqui se nós estamos falando a verdade, conte um pouco da sua experiência, deixa na descrição aqui, nos comentários do vídeo. Ele diz aqui, ó, primeiro comentário que vamos fazer, primeiro tópico, anota aí o primeiro tópico. O que é ser obreiro na Igreja Universal? Tópico 2. Como são selecionados os obreiros no meio dos membros? Tópico 3. A consagração de membros a obreiros nas reuniões. Por que fazem isso? 4. As entrevistas para ser obreiro. Como acontecem? 5. A compra e as constantes trocas de uniformes. 6. Por que os uniformes são tão valorizados? 7. As aulas de obreiros separadas. 8. O que lhes é compelido a fazer? 9. O dia a dia de um obreiro da Universal. 10. A responsabilidade sobre grupos e cobrança por resultados. 11. O obreiro deve ser o primeiro a servir. 12. Por que aprendem que as humilhações e constrangimentos vindas de pastores e bispos são provas vindas de Deus? 13. As principais campanhas antecipadas para os obreiros. 14. A entrega total e a perda da vida social. 15. Numa emergência, quem sempre paga a conta? 16. Os obreiros e a política da Universal. 17. O significado de fato do termo colocar no banco e entregar o uniforme. 18. Se alguém quiser sair de obreiro, não está apto para entrar no reino de Deus porque olhou para trás. 19. Escolhidos para ganhar almas ou apenas encher as reuniões? 20. Se vira, malandro. 21. Os auxiliares do show de exorcismo. 22. Com quem namorar, casar e as ordens para separar. 23. Servos de Deus ou escravos do sistema. 24. Alguns relatos de ex-obreiros da Universal. E o último, que é o 26, Universal, o Império do século XXI. Então, esses 26 tópicos que nós vamos abordar aqui serão importantíssimos, porque é como se fossem resumos de tudo o que acontece na vida de um obreiro da Universal. Se você aspira a ser um obreiro da Universal, você vai pensar 2, 3 vezes antes de tomar essa decisão. Porque eu não vou só falar dos obreiros, não vou só falar do dia a dia e do que a Universal, de como a Universal forma seus obreiros, mas eu também vou, ao final dos nossos vídeos, fazer um tópico que é a segunda parte disso.
Vamos fazer 26 tópicos falando dos obreiros da Universal, mas eu também vou explicar a diferença do obreiro de uniforme para o obreiro que serve a Deus. Inclusive, eu coloquei também alguns outros tópicos nessa segunda parte, que é o que é o obreiro. Com a visão bíblica, com a visão do puro evangelho, o que é o obreiro? Quando nasce o desejo de ser obreiro? O que é ser um obreiro segundo a Bíblia? Você vai aprender o que é ser um obreiro de verdade segundo a Bíblia. Vamos falar de exemplos de obreiros na Bíblia da Antiga e na Nova Aliança. Qual a importância dos obreiros e a sua vocação? Então, ao final dos vídeos, ao final dessa série de vídeos, falando a verdade, a realidade que muitos obreiros passam, eu vou falar sobre o contexto espiritual. E você que é obreiro, você vai procurar se analisar se realmente você está dentro desse contexto. O contexto espiritual, o contexto bíblico, ou se você tem sido usado, tem sido manipulado para as vontades e os anseios e as intenções dos líderes religiosos. E isso também vale para você que é obreiro de uma outra denominação. Obreiro é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa quando o significado é o mesmo. Então, meu irmão, hoje, como é o primeiro vídeo dessa série que nós vamos lançar aqui, eu já vou falar hoje sobre o primeiro assunto. Nós vamos falar hoje sobre o primeiro assunto, sobre o obreiro. Nós vamos falar aqui sobre o que é ser obreiro na Igreja Universal. Vai ser o primeiro assunto que nós vamos falar. Talvez você que é uma pessoa, que é um membro, vou me dirigir a todas agora. Você que nunca esteve numa igreja, ou você que já esteve, você talvez chegue na igreja, talvez já tenha visitado uma igreja, uma instituição, e viu aquelas pessoas com uniformes todas iguais. Geralmente o pastor fica em cima lá do que eles chamam de altar, né? Que é aquele elevado de pedra, o pastor fica lá, e os obreiros geralmente todos eles vestidos, é como se fossem os auxiliares, né? Eles ficam na parte de baixo, que eles chamam de átrio, erroneamente, que nada tem a ver com átrio, eles ficam no salão da instituição. E na Universal, segundo o próprio estatuto do regimento interno deles, que nós tínhamos em mão, inclusive, eles dizem que o obreiro é o auxiliar direto do pastor, ele é o voluntário, é aquele que é colocado para auxiliar nas reuniões, auxiliar nos trabalhos, segundo eles. Então o obreiro é aquele que eles colocam para ajudar na reunião, ajudar. E é dentro desse assunto que nós vamos entrar profundamente nesses vídeos. Então existe sim, você vai chegar numa instituição, você vai ver lá, e geralmente eles são caracterizados por uniformes. As mulheres têm geralmente uma blusa e uma saia, e os homens uma calça social, sapato, camisa e gravata. Na época, há uns anos atrás, na Igreja Universal, há 25 anos atrás, que é a época da minha família na Universal, não tinha diferença de uniforme. Todo mundo se vestia com qualquer gravata, qualquer roupa. As obreiras tinham uma saia longa, depois passou a ter uma camisa com uma mãozinha. Você que é uma obreira antiga, talvez você saiba exatamente que era uma saia azul, uma camisa bege com as mãozinhas. Depois mudou, a saia azul continuou e veio a camisa branca. Aí com aquele, tipo aquele, eu não sei, encharpe, eu não sei como se chama, um vestido longo. Aí depois veio aquela camisa azul listradinha, se lembra aquela azul listradinha das obreiras? E o obreiro era gravata preta, calça preta e sapato preto. Os obreiros deviam ficar com um uniforme impecável. Havia sempre o responsável dos obreiros que cuidava do uniforme dos obreiros. Cuidava do uniforme, e a responsável das obreiras que cuidava do uniforme e de modo geral das obreiras. E isso é o sistema de trabalho da Universal. O obreiro é o voluntário, ele é chamado para ser um voluntário para ajudar nas reuniões. A Universal tem várias reuniões. Então, em todas as reuniões, trabalha uma quantidade de obreiros.
eles fazem escalas, e essas escalas, eles trabalham nessas escalas. Eles trabalham nas escalas. Então, o obreiro da Universal, ele tem essa função. Ele é chamado para essa função, né? Ser um obreiro da Universal é um sinônimo de força para eles. Por que é um sinônimo de força? Porque é o obreiro da Universal que é a porta de entrada para as pessoas. Então é muito importante que a liderança da instituição convoque membros engajados. Depois nós vamos entrar nos outros tópicos mais a fundo sobre isso, para que essas pessoas que são moradoras de comunidade, moradoras de regiões, possam ser os porta-vozes dele, a porta de entrada para eles poderem sair da igreja, daquele local, para convidar as pessoas, outras pessoas para vir. Então, existia antigamente, há uns anos atrás, há muitos anos, as aulas de obreiros, e nessas aulas, depois nós vamos entrar nos próximos tópicos. Então, o obreiro é aquele que é o auxiliar do sistema, ou da instituição, vou colocar assim. Ele é convidado para ser o auxiliar. Não existe uma idade específica. Antigamente eles colocavam o obreiro quando eles atendiam aquela determinada condição que eles colocam nos seus estatutos, colocam naqueles primeiros livros que o Edir Macedo escrevia, nos Passos de Jesus, que precisa ter uma série de coisas, precisa seguir vários passos para ser um obreiro. Geralmente o obreiro, ele é sempre aquele que está mais próximo, aquele que mais frequenta, aquele que está mais apto para ajudar, porque o pastor convida. Você que pode ficar com a gente aqui para entregar jornal, você que é um membro, que já é batizado nas águas, porque uma das condições para ser obreiro é ser batizado nas águas. A primeira condição é ser membro, tem que ser dizimista, tem que dar o dízimo. Então, o pastor tem que ver naquela pessoa uma proatividade, uma vontade de querer fazer mais. Aquelas senhoras que gostam ali de trazer comida para o pastor solteiro. Então, essa é a função. O obreiro, ele é o ajudante. Ele está ali ajudando na instituição. É segundo o que eles colocam. É assim que funciona. Então, o primeiro tópico é esse. O que é ser obreiro na Universal? Então, existe hoje uma quantidade grande de obreiros, apesar deles incharem, eles sempre falam que a Universal tem 8 milhões de membros, isso é mentira, isso não procede. Não procede porque a tiragem do jornal Folha Universal, que é de propriedade deles, a tiragem desse jornal, geralmente, no máximo, é 3 milhões, e mesmo assim sobra jornais nas igrejas. Mesmo se cada membro pegar se cada frequentador pegar um jornal, não vai sobrar ainda. Então eles incham esse número. Não tem 8 milhões de membros. No máximo tem 2 milhões e olha lá. 2 milhões de pessoas estão ali, ó. Estão ali e não redam um pé de jeito nenhum. Como tem muitas religiões, pessoas que dizem, eu sou católico e ponto final, eu sou espírita e ponto final. Pessoas que estão nas suas instituições, nas suas religiões e não largam por nada. Então o obreiro, ele é o responsável de organizar a reunião, de organizar, trazer as pessoas para frente, de levar os outros a fazerem trabalhos fora da igreja, de convite. É aquele que está ali para pintar a igreja. O obreiro, ele é chamado para pintar, para varrer. Tem dias específicos onde o obreiro tem que vir para poder limpar a igreja, a instituição. Então depois nós vamos entrar no mérito daquilo que eles ensinam, do que eles associam. Eles associam a igreja com a casa de Deus. Eles tornam o local sagrado ao ponto do obreiro se tornar autodependente. E o obreiro acaba perdendo a sua própria vida. E eles ensinam isso, eles falam isso, você tem que perder a sua vida, fazer a obra de Deus. Então as pessoas que têm esse desejo de ajudar o próximo, ou que tiveram com Jesus, buscaram a Deus sinceramente, elas acabam dando ouvidos a eles e se entregando. Como aconteceu comigo, eu fui obreiro 2 vezes. 2 vezes, a primeira vez, antes de eu vou contar um pouco sobre mim. Eu fui obreiro, na época, numa sede regional no Rio de Janeiro. E quando eu fui obreiro,
eu fiquei pouco tempo, fiquei um ano e pouco como obreiro na época. Eu era um jovem, eu subia a favela, eu ia junto com os grupos, eu estava sempre ali para que devesse. Se você já assistiu aquele filme Tropa de Elite 2, ou perdão, Tropa de Elite 1, não sei se você já assistiu, naquela parte em que eles são convocados por BOPE, já assistiu esse filme? Que começa aquele primeira cena de impacto neles, todos eles em pé, daqui a pouco vê um pessoal batendo neles, pede para sair, eles gritando, sim senhor, o outro gritando assim, pede para sair, que eu sei quem você é, ele, sim senhor, não senhor, sim senhor, é assim que funciona. Lá é ensinado hierarquia, você tem que obedecer. A palavra fundamental em toda a hierarquia da Igreja Universal é obediência. Eu até nós publicamos agora um vídeo falando, até o próprio Edir Macedo falando nesse vídeo, dos pastores que permitissem que o áudio que ele estava falando fosse divulgado eram desobedientes. Então tudo circula em torno disso, e os obreiros são diferentes. Os obreiros aprendem a ser obedientes, você tem que obedecer o obreiro. E o obreiro fala sim, Senhor, e não, Senhor. Sim, Senhor, e não, Senhor. É assim que eles aprendem. Então não era diferente comigo. Eu era um jovem que eu era inconsequente, fazia de tudo, que eu queria agradar a Deus. Então, porque eu queria agradar a Deus, eu trabalhava, estudava, fazia curso e passava a maioria do tempo dentro da igreja. Era colando envelope, era carimbando jornal, era enchendo vidrinho com óleo, com azeite, com sal. Eu ficava me dedicando ali porque eu achava que se eu fizesse aquele trabalho, eu estaria fazendo a obra de Deus. Então, daquela experiência minha como jovem, eu estive no grupo jovem, fui no grupo de evangelização, que eu despertou o desejo de eu ser mais usado, de eu estar como pastor. E até que eu me deparei com a realidade do sistema, quando você entra. Por mais que o obreiro tenha 20, 30 anos servindo ali, acompanhando talvez algum escândalo aqui, um escândalo ali, sendo humilhado, porque eu já vi muitos obreiros sendo humilhados, eu já vi muitos obreiros passando por humilhação na minha frente. Então, quem olha aquele obreiro uniformizado não faz a ideia daquilo que ele enfrenta, daquilo que ele passa na sua vida pessoal e quando ele está lá dentro da reunião, as grosserias que às vezes ele ouve. Então, meu irmão, para esse vídeo não ficar muito longo, esse é o primeiro vídeo que nós vamos fazer, tá? E eu posso até complementar a primeira e a segunda parte falando que como são selecionados os obreiros no meio dos membros. Então, para a gente poder fechar esse vídeo, que serão muitos assuntos a falar, muitos assuntos que estaremos falando aqui, como que esses obreiros são selecionados? É como eu falei para você, para que uma pessoa seja obreira, ela passa por um crivo primeiro. Ela precisa seguir toda a doutrina ensinada na Universal. Ela tem que ter no mínimo 6 meses de igreja, casos e casos. Na maioria das vezes, é de 6 meses a 1 ano, como frequentador, como membro. Tem que ser batizado nas águas, tem que estar cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, que não quer dizer nada, cheio do Espírito Santo. E aí o que eles fazem? Essas pessoas são convidadas. Você que deseja fazer parte, eles sempre fazem um convite nas reuniões. Você que deseja fazer parte da aula de candidato a obreiro, aí eles fazem uma aula primeiro, uma reunião com aqueles que querem fazer a obra, falando tudo isso aí, que vai passar por humilhação, que vai servir, que tem que ficar à disposição da instituição, aquele papo todo. Aí, depois que é feita essa aula, o pastor geralmente senta para fazer uma entrevista, uma pré-entrevista com a pessoa, para saber quanto tempo ela tem na igreja, onde ela mora, se ela trabalha, se ela é casada, se ela é solteira. Procura saber tudo dela, tudo. Hoje não é tão difícil isso acontecer, porque quando o pastor senta para conversar, geralmente quando a pessoa fala assim, não, pastor, mas eu sou empresário, eu tenho a minha loja. Ah, você tem a sua loja? Ah, você tem a sua empresa? Não, rapaz, tem que ser obreiro, rapaz, tem que servir a Deus, rapaz. Você tem que servir, você tem que ser obreiro. Tá fazendo o quê como membro? Tá na hora de comer coisa mais sólida. Aí ele começa a jogar esse papinho, por quê? Ele não tem interesse que você sirva.
Ele está interessado em que você, na hora que a instituição precisar, que ele precisar, ele vai até você para precisar disso aqui, ó. Vai precisar disso aqui. Isso que ele vai precisar. Ele quer saber de você. Aí, esses obreiros que mais trabalham, são empresários, que só podem vir uma vez ou outra no mês, eles não se preocupam. Não, fulano está na fé aí, fulano está na fé, está trabalhando. Mas aqueles que entram, que tem que trabalhar todo dia, que tem que botar o pão dentro de casa, esses cães falam: fulano, você está se entregando mais ao seu trabalho do que à obra de Deus. Você tem que se entregar mais, fulano. Você está sumido, fulano. Olha, se cuidar para você não enfraquecer, hein? Você vai enfraquecer. Aí ele na reunião começa a jogar a conversa fora. Começa a jogar a conversa fora para os obreiros. Começa a jogar a conversa fora. Então, eu sei que é muita coisa para a gente falar, mas é exatamente assim. Eles selecionam as pessoas mais dedicadas, as pessoas que têm a visão deles, a condição de estar ali, de estarem ajudando primeiro, para saber quem é quem primeiro, para depois eles levantarem ou consagrarem essas pessoas, que a gente vai falar no próximo vídeo. Tá bom, meu irmão? Pode ficar uma coisa muito profunda, muito extensa, mas o assunto é forte. Eu peço que nós vamos entrar em assuntos polêmicos aqui, vamos falar coisa pesada e eu vou rasgar o verbo. Hoje eu estou muito calmo, eu estou muito tranquilo, é o primeiro vídeo. Nos próximos vídeos o pau vai quebrar. Pode divulgar esse vídeo aí, divulga pro pessoal da IUD, divulga lá pro Obreiro em Foco, vai divulgando, eu quero mais que divulgue, porque o pau vai quebrar, as escamas vão cair, você vai assistir, você vai ouvir o que você nunca ouviu na tua vida. Aí você no final vai saber se realmente você tem servido a Deus ou se você tem servido a homens. Tá bom, meu irmão? Fique com Deus. Um grande abraço a todos vocês. Eu agradeço a sua inscrição. Peço que você continue compartilhando. Se inscreva em todos os outros canais. E vamos continuar aqui, denunciando a hipocrisia e orando pelo inocente. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. E até a nossa próxima transmissão. Tchau.